Meu nome é Paulo Tarcísio, sou professor de Nova Acrópole, João Pessoa, e hoje nós vamos conversar sobre a Ilíada, a obra mais importante da literatura grega e, por conseguinte, uma das obras mais importantes da literatura ocidental. Portanto, se a gente quiser entender o pensamento ocidental, como a cultura ocidental foi criada e foi forjada, a gente tem que estudar e tem que entender a Ilíada. E hoje eu vou tentar trazer para vocês as ideias-chaves, o eixo central, os personagens principais e os simbolismos principais que compõem essa obra. Tudo indica que a obra foi escrita por volta do ano 800 e 600 a.C. e o autor dessa obra seria Homero. Todo tipo de teoria gira ao redor de Homero. A mesma coisa que acontece com Hesíodo, o criador da teogonia, com Sun Tzu, da arte da guerra, com o próprio Shakespeare também se fala muita coisa, e são mais ou menos os mesmos tipos de teoria. Tem gente que diz que Homero existiu e que Homero ele foi o criador tanto da Ilíada quanto da Odisseia, inclusive que ele era um escritor cego, um poeta cego, porque um dos acontecimentos centrais da Guerra de Troia seria a fuga de Paris, príncipe de Troia, com Helena, que era a mulher mais bela do mundo e filha do próprio Zeus. Mas que, na verdade, ela não fugiu com Paris por traição, por desejo. Ela fugiu com Paris porque estava enfeitiçada pela deusa Afrodite. Porém, Homero insinuou na obra que não, que Helena fugiu com Paris porque ela estava traindo o rei Menelau. E como castigo por ter sujado o nome de Helena, Zeus fez com que Homero ficasse cego e se tornasse um poeta cego. Então tem gente que diz que Homero existiu e que Homero escreveu as obras. E tem gente que diz que Homero existiu, mas que na verdade ele não foi o escritor das obras, ele foi muito mais um compilador. Que os mitos que compõem a Ilíada e a Odisseia, eles já existiam, e já eram transmitidos oralmente pelos poetas que andavam de cidade-estado em cidade-estado, ensinando a religião e a cultura grega. Temos um vídeo aqui no nosso canal falando sobre os fundamentos do pensamento grego. E a gente fala do papel que os poetas tinham dentro da religião grega. A religião grega ela não tinha uma casta sacerdotal forte. Quem transmitia os ensinamentos eram os poetas e transmitiam tudo oralmente. Então o que Homero teria feito era compilar esses diversos mitos, uni-los dando coesão e coerência textual. Então a genialidade de Homero estaria não na criação da obra, mas na coesão, no laço que une aqueles mitos. Então tem gente que diz que ele existiu e que ele escreveu, tem gente que diz que ele existiu e que ele compilou, e tem gente que diz que ele nem sequer existiu. É interessante que esse tipo de teoria são as mesmas em torno de Sun Tzu, de Hesíodo, de Shakespeare, se fala todo tipo de coisa. No final das contas, a gente nunca vai saber exatamente se Homero existiu ou não. Um terceiro grupo de teorias afirma ainda que Homero era um pseudônimo de um conjunto de autores e se baseiam nisso para dizer isso em algumas incoerências que existem entre os capítulos da obra. Eu acredito que a verdade absoluta nunca teremos sobre esse tema, mas isso não impede a gente de estudar e aprender muito com essa obra riquíssima que é a Ilíada. A obra ela tem 15 mil versos, divididos em 24 capítulos, em 24 cantos, e o eixo central da obra é a Guerra de Troia. Mas por que a Ilíada ficou tão famosa, impactou tão fortemente o pensamento grego? Primeiramente porque com a Ilíada e a Odisseia as crianças aprendiam a ler e a escrever. Então as crianças aprendiam e se alfabetizavam com essas obras, que eram obras religiosas. E por que os mestres escolhiam essas obras religiosas para alfabetizar as crianças? Para entender a mitologia grega, a gente precisa compreender que cada personagem e cada deus da mitologia grega não representam um modelo a ser seguido. Todos nós somos mais ou menos educados dentro da cultura ocidental no nosso país e dentro da cultura cristã. E dentro da cultura cristã a gente tem os santos, que são
teoricamente, modelos a serem seguidos. A proposta dos heróis e dos deuses não é serem modelos a serem seguidos. Cada herói e cada deus representa uma forma de ser no mundo, uma forma de existir, uma forma de pensar, de sentir e de agir. Você deve escolher a sua forma de ser e aceitar as consequências, boas e ruins, os bônus e os ônus da tua forma de ser e das escolhas que você fez. Se a gente parar para observar a vida ela tem uma pequena injustiça. Quando a gente está no começo da vida, em geral nós somos um pouco ignorantes sobre a arte de viver. À medida que a gente vai envelhecendo, é que a gente vai aprendendo como a vida funciona. E normalmente a gente vai aprender a viver mesmo quando já está um pouco mais próximo da morte. Então é uma grande lamentação. Quantas vezes eu já escutei uma pessoa falar assim: se eu tivesse na juventude a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria agido da mesma forma. Ou seja, se aquela pessoa tivesse tido a oportunidade de aprender na juventude aquilo que aprendeu ao longo dos anos, ela teria feito escolhas diferentes. Cada personagem da mitologia grega, cada personagem da Ilíada e da Odisseia, eles representam uma forma de ser. Já ouviu aquele ditado que fala que o burro não aprende nunca, o esperto aprende com os próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos outros? O que os educadores gregos tentavam fazer é que as crianças e adolescentes aprendessem com os erros e acertos dos deuses e dos heróis gregos. Por isso que eles cometem deuses e acertos. Eles cometem erros e acertos dentro da mitologia grega, para que as crianças e adolescentes saibam disso. Se você age da forma A, vai ter como consequência B. Se você age da forma C, vai ter como consequência D. Para que ninguém fale assim: ah, eu escolhi isso porque eu não tinha consciência das consequências que teria. Não, você tinha sim. Você não aprendeu que Aquiles agiu da forma A e teve a consequência B? Por que você pensou que agiria da forma A e teria uma consequência diferente da B? Então a ideia é que as crianças e adolescentes aprendessem com os erros dos outros. Os erros, no caso, das personagens da mitologia e da religião. Para que elas possam, já desde cedo, ter um pouco dessa sabedoria que você vai adquirindo ao longo dos anos. Claro que existem ensinamentos que a gente só adquire a partir da vivência, mas é possível sim aprender algumas coisas sem que você precise errar. Em geral, quanto menos arrogante e quanto menos cabeça dura nós somos, infelizmente nós somos muito arrogantes e temos muita cabeça dura, mais você aprende com os erros dos outros e menos você precisa errar e sofrer para poder aprender. Então, as crianças aprendiam a ler e escrever com aquilo. Então, todo grego que sabia ler e escrever já tinha estudado a Ilíada e a Odisseia e carregava pelo menos um pouco da sabedoria daquelas obras na sua vida. Então, primeiro, a obra ficou muito famosa por isso, dentro do mundo grego. Segundo, porque a partir dessas obras, principalmente a Ilíada, a partir da Ilíada surgiram dezenas de obras, mas eu não estou exagerando, são dezenas de obras mesmo. Por quê? A Guerra de Troia durou 10 anos. A obra, a Ilíada, ela fala dos últimos 51 dias da Guerra de Troia. Então, praticamente os últimos 2 meses. Existem 9 meses, 9 anos e 10 meses. Existem 9 anos e 10 meses que não são nem citados e comentados na Ilíada. Então surgiram dezenas de obras que comentam as seguintes coisas. Primeiro, os acontecimentos anteriores àqueles 51 dias, os acontecimentos anteriores à própria Guerra de Troia, como os personagens importantes da guerra viviam, o que aconteceu antes da guerra, como eles entraram na guerra, e o que aconteceu depois que eles voltaram para casa. Então, depois de 10 anos de guerra, quando as pessoas voltaram para casa, para os seus reinos, o que é que elas encontraram e que dramas elas viveram? Então existem dezenas de obras que falam sobre isso. Além disso, muitos autores ou fazem um tipo eles
criaram obras em que a arquitetura é muito parecida com a arquitetura da Ilíada e da Odisseia, como o próprio Virgílio fez nas Eneidas, ou eles citam muitas partes da Ilíada e da Odisseia. Então, quer ler Shakespeare, você tem que entender a Ilíada e a Odisseia. O próprio Machado de Assis, nosso imortal Machado de Assis, e genial, em diversos momentos na obra dele, ele cita personagens da Ilíada e da Odisseia como se nós já conhecêssemos. Então, a gente vai entender muito mais até de Machado de Assis, entendendo a Ilíada e a Odisseia. Então, essas obras todas, elas criaram a mitologia grega e compilaram a mitologia grega que até então era transmitida só oralmente. Mas veja que a raiz de todas elas foi a Ilíada. Então, por isso que a Ilíada é considerada uma obra basilar da cultura grega, da literatura grega, a mais importante da literatura grega. Então, a obra ela fala de 51 dias de guerra, os 51 últimos dias, que vai desde a ira de Aquiles até os funerais de Heitor. Aquiles, que era o principal herói grego, fica irado com acontecimentos que a gente vai descrever em breve e se retira da guerra. E como ele era o principal guerreiro, no momento que Aquiles se retira da guerra, os gregos começam a perder. A guerra ela era muito equilibrada, tanto que durou 10 anos. Quando Aquiles se retira da guerra, os gregos ficam um pouco abaixo. Aí perde uma, perde duas batalhas, aí ganham uma, aí depois perde mais duas. Fica ali naquele desequilíbrio, porque a ausência de Aquiles causava um desequilíbrio. Depois de uma série de acontecimentos, Aquiles volta e mata Heitor, que era o herói de Troia. Quando Heitor morre, aí o desequilíbrio passa para o lado contrário. Aí os gregos começam a vencer a guerra até que eles conseguem invadir a cidade através do estratagema do cavalo de Troia. Então, os 51 dias de batalha, os 51 dias que são comentados na Ilíada, eles vão da ira de Aquiles, do momento que ele sai da guerra, até o funeral de Heitor, que é o momento que Aquiles volta para a guerra e mata Heitor. Em nenhum momento se fala uma linha sobre o cavalo de Troia na guerra de Troia. O cavalo de Troia é comentado na Odisseia, que é o principal spin-off da Ilíada. No capítulo 8 da Odisseia é que se conta todo o estratagema e como Odisseu conseguiu fazer com que os gregos vencessem a guerra de Troia, não com a força, mas com a inteligência. Tem até alguns mitos que dizem que Odisseu era um homem anão, porque a grandeza dele não é uma grandeza física, a grandeza dele é uma grandeza da sagacidade, da inteligência. Então, esses 51 dias são descritos dentro da Ilíada. Mas para entender essa guerra, a gente precisa entender os motores que estão por trás dela. Quais são os acontecimentos sutis que determinam os acontecimentos concretos? E a grande mensagem da mitologia grega é essa: existe um mundo sutil e um mundo concreto. A tua forma de ser, ou seja, a tua forma de pensar, a tua forma de sentir, vai determinar uma série de acontecimentos concretos. Então existe uma série de escolhas internas dentro dos homens que desencadearam a guerra de Troia. E é isso que a gente vai entender agora. Tudo começa com uma ninfa. As ninfas eram deusas menores dos oceanos. E existia uma ninfa belíssima chamada Tétis. E tanto Zeus quanto Poseidon estavam apaixonados por Tétis. Mas existia uma profecia que dizia que o filho de Tétis seria um homem extremamente poderoso, capaz inclusive de superar o seu pai. Quando Zeus e Poseidon souberam disso, os dois decidiram fugir daquela aventura amorosa. Nenhum dos dois queriam mais ter nenhum romance com Tétis. E além disso, mesmo que eles não fossem o pai daquela criança, que ainda nem tinha sido gerada, eles ficaram com medo daquela criança. Então eles arranjaram um casamento entre Tétis, a ninfa do mar, e Peleu, que era um herói grego, mas era um herói velho. Porque o que é que eles pensavam? Vamos casar Tétis com esse herói, que é um herói, mas é um herói velho. Como ele está velho, ele não tem mais energia. Então a criança vai nascer fraca e não vai nos
nos perturbar. A criança depois é Aquiles, a gente vai falar sobre essa criança depois, mas o importante nesse primeiro momento é que eles arranjaram o casamento desses dois e fizeram uma grande festa. Todos os deuses do Olimpo foram convidados para essa festa, menos uma deusa, Eris. Eris é a deusa da discórdia. Por que Eris não foi convidada? Bem, é uma razão óbvia. Se você fosse casar hoje, você iria convidar a Eris para sua festa de casamento? Ia convidar a discórdia para o seu casamento? Eu acredito que não, né? Então a discórdia não foi convidada porque ninguém convida a discórdia para um casamento. Mas quando Eris ficou sabendo que houve uma festa, todos os deuses foram convidados, menos ela ficou muito chateada e disse: já que não me convidaram, eu vou causar discórdia. Eu acredito que ela ia causar discórdia de qualquer jeito, ou inconscientemente, porque é a natureza dela, ou agora propositadamente, por vingança, já que não convidaram ela para a festa. Então ela se torna invisível, chega no meio da festa e pega uma maçã, um pomo de ouro, e escreve nessa maçã: para a mais bela, ou pertence à mais bela. Em grego, essa expressão é uma palavra só, mas para a gente é uma frase. Então ela pega essa maçã escrito, isso pertence à mais bela, e joga no meio de três deusas: Hera, Afrodite e Atena. As três deusas olham para a maçã, olham para Zeus e perguntam: Zeus, qual de nós é a mais bela? Zeus se recusa a responder porque ele sabia que, se ele escolhesse uma, as outras duas se tornariam inimigas mortais dele. Ele fala: não, isso aí não é comigo, essa eleição não é comigo. Elas perguntam a todos os deuses e todos os deuses se recusam a escolher a mais bela, porque não que eles não tivessem uma opinião, mas se escolhesse Hera, Atena e Afrodite seriam inimigas eternas de quem escolhesse Hera ou qualquer uma das outras como a mais bela. Então as três descem à terra e vão encontrar com Paris. Paris, então, ele era um príncipe, mas ele vivia como um filho de fazendeiro, como um filho de pastores. E Paris estava dormindo, elas chegam para ele em sonhos e perguntam: Paris, quem de nós é a mais bela? Aí Hera toma a palavra: qual de nós é a mais bela? Mas lembre-se, se você me escolher, você vai se tornar o homem mais poderoso do mundo. A Atena depois toma a palavra: Paris, qual de nós é a mais bela? Mas lembre-se, se você me escolher, você vai se tornar o homem mais sábio do mundo e nunca vai perder nenhuma batalha na guerra. Aí depois vem Afrodite: Paris, qual de nós é a mais bela? Tá vendo essa mulher aqui? Aí mostra a imagem de Helena. Se você me escolher, ela será sua. Então, uma deusa oferece todo o poder do mundo, outra deusa oferece toda a sabedoria do mundo e a invencibilidade nas guerras, e outra deusa oferece a mulher mais bela do mundo. Qual das três você acredita que Paris escolheu? Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Como prêmio, ele ganhou o coração de Helena. Então, Afrodite, foi quase uma pegadinha que Afrodite fez, porque o coração de Helena pertencia a Paris, mas ela pertencia legalmente ao marido dela, que era Menelau. E a partir daquele momento ele se tornou inimigo. Tanto Hera quanto Atena se tornaram inimigas dele e fariam de tudo para dificultar a vida dele. Veja bem, o que é que simboliza isso? Não é um concurso de beleza, em que as três deusas têm autoestima baixa e querem receber elogios. Não. Hera, Afrodite e Atena representam três formas de ser. E Paris podia escolher uma das três formas de ser. Uma forma de ser e de existir que tornaria ele o homem mais poderoso do mundo. Uma forma de ser e de existir que tornaria ele um homem sábio. E uma forma de ser e de existir que daria a ele prazeres. Então, as três formas de ser estavam disponíveis para ele. E essas três formas de ser, em geral, você não tem como ter as três formas. Ou você busca o poder, ou você busca a sabedoria, ou você busca os prazeres. Para que a gente entenda a mitologia grega e entenda também a filosofia de Platão e de Aristóteles, um conceito tem que estar claro.
para essa cultura, dentro do ser humano existem diversas partes. Dentro de nós tem uma parte mineral, tem uma parte vegetal, tem uma parte animal, tem uma parte humana e tem uma parte divina. Você tem as 5 partes. Por isso que a estrela de 5 pontas era o símbolo do ser humano dentro da escola pitagórica. Então você tem as 5 partes dentro do ser humano. Se você pegar o homem mais nobre do planeta, ele vai ter uma parte mineral, vegetal, animal, que é instintiva, humana e uma parte divina. Se você pegar o homem mais animalesco, mais brutal, o pior de todos os criminosos, dentro dele vai ter uma parte mineral, vegetal, animal, humana e uma parte divina. Qual é a diferença dos dois? Quem governa? Você é um ser humano cujo governante, o líder do seu mundo interior, é a sua parte animal, e o que é que a parte animal busca? Desejos, satisfação dos desejos, satisfação dos instintos. Ou você é um ser humano que vai ser governado pela sua parte mais alta, pela sua parte humana e por aquilo que você consegue acessar a sua parte divina. Todos nós temos todas as partes, mas quem nos governa? Qual das partes nos governa? E é isso que nos torna diferentes. E um ponto importante é que a parte humana e a parte divina, elas são sempre a minoritária. Elas nunca vão ser a maioria dentro do ser humano. Nós somos mais animais do que humanos, mas a gente tem que colocar a parte mais elevada de nós mesmos como governante do nosso mundo interno, e era isso que Platão chamava de sabedoria ou de prudência, quando o ser humano era governado pela parte mais alta dele mesmo. Pares é o símbolo do homem que decidiu ser governado pela parte animal. Então ele não quis buscar a sabedoria, não quis buscar o poder, ele quis buscar os desejos. Helena representa os desejos. E essa escolha por Afrodite, por Helena, representa o sacrifício da sabedoria e do poder pelos desejos, por ter uma vida de satisfação de desejos. O nome real de Paris não era Paris, era Alexandre. Os reis de Troia eram Príamo e Écuba. Écuba é até citada por Shakespeare em Hamlet. Então, quando vocês forem ler Hamlet, vão saber quem é Écuba. E o casal, eles tinham 19 filhos. Um dos filhos era Alexandre, que nós conhecemos como Paris. O primogênito de Príamo e Écuba era Heitor, que é o principal herói do lado troiano. E o primeiro filho era Heitor e a primeira filha era Cassandra. Enquanto Heitor era o herói de Troia, Cassandra ela tinha o dom da profecia. Então Cassandra ela tinha um dom e uma maldição de Apolo. O dom era o dom da profecia. Ela era capaz de ver o futuro. Mas a maldição é que ela falava e ninguém acreditava nela. Então ela tinha a profecia, mas não tinha a persuasão. Ela falava o que ia acontecer, mas ninguém acreditava nela. Dizia que ela era louca, que ela estava inventando aquilo e que não fazia sentido. Então ela via o futuro, falava o futuro, mas ninguém levava a sério. E quando Alexandre nasceu, ela falou: se essa criança sobreviver, a cidade vai cair. Se vocês amam a cidade, mate a criança. Só que os reis não tiveram coragem de matar a criança. Então, as obras variam o que aconteceu. Tem gente que diz que eles entregaram essa criança para esse casal de pastores. Tem gente que diz que eles pegaram essa criança e deixaram ao léu para que os deuses escolhessem se a criança ia sobreviver ou se a criança ia morrer. Mas no final das contas, essa criança foi parar na casa de um casal de pastores e ele viveu com os pastores, no meio dos animais. E é justamente o que Paris representa. Alexandre, o Paris, representa o ser humano que vive como um animal. Então ele vivia ali, entre os animais. Por isso que ele escolheu Afrodite. Além disso, a casa dele era embaixo do Monte Ida. O Monte Ida era a casa, era onde estava a casa de Zeus, a residência de Zeus. Então é como se ele estivesse vivendo longe de Zeus e entre os animais. Então Paris representa isso. Ele tinha sangue real, mas ele vivia longe de Zeus e entre os animais. Por isso que ele escolheu os desejos, ao invés da sabedoria e do poder.
Agora vamos falar da outra personagem fundamental da obra, que é Helena. Helena, ela era filha de Leda, rainha de Esparta, com Píndaro, que era o rei de Esparta. Mas na verdade Píndaro era só o pai preposto. O verdadeiro pai de Helena era Zeus. Quando Píndaro estava em guerra, Zeus veio e gerou um filho com Leda. Então Helena, ela era filha do próprio Zeus. Então a gente viu que a forma de ser de Pares, cada personagem é uma forma de ser. É o homem que escolhe os desejos ao invés da sabedoria e do poder. Qual é a forma de ser de Helena? A maior das virtudes que uma mulher poderia desenvolver dentro da cultura grega era a harmonia. Já percebeu que existem pessoas que, por onde elas passam, deixam um rastro de desarmonia? Por onde elas passam, deixam um rastro de intriga, de bagunça? E, sinceramente, eu acredito que a menor das bagunças é a bagunça física. Muito pior é aquela pessoa que, por onde passa, causa intriga e problema em qualquer ambiente que ela entra. Todo ambiente que ela vai, ela é uma fonte de desarmonia. A maior virtude que uma mulher poderia ter era ser uma fonte de harmonia e uma fonte de união, porque a virtude essencial da mulher era o amor, e se existe amor, existe união, existe harmonia. Só que dentro de todos nós existem todas as virtudes e todos os defeitos. Você pode ter, você pode ter uma virtude no nível mais profundo, ou você pode ter uma virtude no nível mais superficial. O nível mais superficial da virtude da harmonia é a beleza física. Então, a beleza física é uma forma de harmonia, mas é a mais superficial de todas. Muito mais profunda é aquela pessoa que gera um rastro de harmonia por onde quer que ela passe. Helena, ela era a mulher mais bela do mundo, mas a beleza dela era uma maldição. Por onde ela passava, ela deixava um rastro de desarmonia. Então, ela tinha beleza, mas era só externa, ela não tinha esse aspecto interno. Tanto que a primeira desarmonia que ela provocou foi o suicídio da própria mãe. Então, poucos dias depois que ela nasceu, a mãe se suicidou. E todo mundo sabia que o homem que se casasse com Helena estaria eternamente em risco, porque ela era desejada por todos os homens, então todos os homens queriam ela. Então a Helena é o verdadeiro cavalo de Troia, né? Porque para onde ela entrar, ela vai levar o caos, vai levar a guerra, vai levar a desarmonia e vai derrubar qualquer estado que ela entrasse e fosse a rainha daquele estado. Sem pretendentes, todo mundo sabia disso, mas todo mundo queria Helena do mesmo jeito. Sem pretendentes, pediam a mão de Helena em casamento. E Píndaro, o rei de Esparta, sabia que se ele escolhesse um dos 99, um dos 100, os outros 99 seriam eternamente inimigos dele. Aí ele pede conselho a Odisseu. Odisseu estava no meio dos 100 também, e ele dá uma sugestão. Então vamos fazer um acordo. Quem vai escolher o marido vai ser a própria Helena, porém, quem ela escolher vai ser protegido pelos outros 99. Então, se em algum momento a terra desse escolhido for invadida, os outros 99 fazem um juramento solene de que vão defender essa pessoa. Vocês aceitam? Então os 100 aceitaram, porque todos eles queriam Helena, mas todos eles tinham medo da consequência de ter Helena como esposa. Mas com essa proteção, todo mundo ficava mais tranquilo, né? Com um seguro, por assim dizer. Então Helena, todos aceitaram e Helena escolheu Menelau, que era um príncipe de Micenas, e Menelau se tornou então o rei de Esparta, porque os irmãos de Helena tinham morrido, então quem se casasse com Helena ia se tornar o rei de Esparta. E então o romance desses dois é o estopim da guerra, mas não foi somente o romance desses dois que causou a guerra, porque se tivesse acontecido só isso, o problema seria resolvido entre os três. Menelau resolvia com pares e um matava o outro e estava tudo certo. Mas existia um outro personagem, um irmão de Menelau, que era Agamenon. Agamenon era o rei de Micenas.
e ele era sedento por poder. O próprio termo, o próprio nome Agamemnon, etimologicamente, significa muito resoluto ou muito obstinado. Para Platão, a virtude-chave da filosofia é a temperança. E tudo pode ser veneno, tudo pode ser remédio, dependendo da forma como você usar. Então, eu posso falar assim, beber água faz bem. E alguém pode perguntar, não, mas se uma pessoa beber 40 litros de água, não vai fazer bem. Então, água não faz bem. Não, a água faz bem. O problema é que essa pessoa não teve temperança. Tudo pode ser usado como veneno e tudo pode ser usado como remédio. Depende da temperança, depende da forma como a pessoa usa. Então, você ter um pouco de obstinação, um pouco de decisão, um pouco de resolução, o nome da virtude da pessoa resolutiva é a diligência. Você ter diligência é uma grande virtude. É aquela pessoa que sabe o que ela quer, sabe o que ela busca e está disposta a sacrificar algo por aquelas coisas que ela busca. Essa diligência, que é uma virtude, se torna obstinação, que é um defeito, quando você perde o senso. Como assim? Sempre nós estamos sacrificando algo por algo. Então, para estar assistindo esse vídeo agora, você está deixando de fazer outras 10 coisas. Sempre que você escolhe um caminho na vida, automaticamente você está dizendo não para outros 10 caminhos. E quem tentar andar em 2 ou 3 caminhos ao mesmo tempo, com certeza vai fracassar. Ninguém serve em 2 senhores. Há 2 senhores, fala a Bíblia. E ninguém monta em 2 camelos, diz o Alcorão. E ninguém caminha 2 caminhos. Então, quando você tenta não excluir nada e andar todos os caminhos, você vai acabar não andando em nenhum dos caminhos, na verdade. E você tem que ter consciência que sempre que você escolhe algo, você sacrifica algo. Quando é que isso se torna um problema? Quando você sacrifica coisas sagradas por coisas passageiras. E Agamemnon é o símbolo disso, de alguém que sacrifica algo muito sagrado para obter algo que não é tão importante assim. Agamemnon, ele era o rei mais poderoso da época e quando Paris e Helena fogem de Esparta, todos os 100 reis, todos os 99 reis são convocados para defender Menelau, porque na visão dos troianos, Helena fugiu de Esparta. Na visão dos gregos, Helena foi raptada contra a vontade dela por Paris. Então, depende de quem está contando a história. Então, como Helena foi raptada, eu estou convocando os 99 reis para que a gente invada Troia. E Agamemnon aproveitou. Ele não entrou na guerra interessado em recuperar Helena e devolver Helena para o irmão dele. Ele entrou na guerra interessado em conquistar Troia, porque ele queria ser o governante de Troia, que era um centro comercial muito importante. Então, quem provocou a guerra de Troia não foi o romance de Paris e de Helena sozinho. Foi também o romance de Paris e Helena, mas foi o desejo de vingança de Menelau, o desejo de poder de Agamemnon, o desejo de glória de Aquiles e o desejo de defender a sua terra e defender sua família, que era o desejo de Heitor. Então, dos desejos é que nasce a guerra. Esse é um ponto que Platão enfatiza na República, que é muito bonito. Quanto mais desejos um Estado tem, quanto mais desejos uma pessoa tem, mais guerras ela vai ter que provocar para conquistar aqueles desejos. Então, foi o conjunto desses desejos que provocou essa guerra. Paris e Helena foram só o estopim. E eles foram o meio que Agamemnon usou para invadir, para poder conquistar Troia. Então Agamemnon se tornou o líder dessa frota, desses 100 reis que tinham mais de 1000 navios que iam invadir Troia. Mas só que teve um problema. Ele reuniu os 1000 navios e quando eles estavam todos unidos, o mar não tinha vento. E como o mar não tinha vento, eles decidiram chamar um vidente para ver porque os deuses estavam chateados. Porque se não tinha vento é porque os deuses estavam chateados. E o que o vidente disse é que os deuses estavam pedindo uma coisa horrível. Eles estavam pedindo o sacrifício da filha de Agamemnon,
que era Ifigênia, que era uma criança, tinha 12, 13 anos, um pré-adolescente. E que se ele matasse a própria filha, e se ele mesmo matasse a própria filha, eles teriam vento. Agamenon foi lá, matou a própria filha e eles tiveram vento e conseguiram zarpar para Troia. Agamenon é o personagem da Ilíada que tem mais obras que falam sobre o que aconteceu com ele depois da guerra, né? Porque foi extremamente trágico. Tem uma obra chamada Agamenon, tem uma obra chamada Ifigênia, que era filha de Agamenon. Quando Agamenon voltou para casa, a esposa dele, junto com a amante, mataram Agamenon. Aí depois os filhos de Agamenon com a esposa mataram a mãe e mataram a amante. Então a maior tragédia está em torno de Agamenon. Mas eu queria sintetizar com vocês o que é que ele representa. Qual é a forma de ser de Agamenon? Então a forma de ser de Paris é um homem movido pelo desejo. A forma de ser de Helena é extrema beleza, mas a beleza externa. Ela não tem a capacidade de gerar harmonia por onde ela passa. Pelo contrário, ela gera desarmonia por onde ela passa. E a forma de ser de Agamenon é o excesso de ambição e de obstinação. Matar a própria filha significa o quê? Sacrificar algo sagrado para obter um objetivo. É muito provável que vocês nunca conheceram alguém que matou um filho para alcançar um determinado objetivo. Mas com certeza vocês conheceram alguém que foi um pai ausente ou uma mãe ausente para conseguir um determinado objetivo. Um cargo, um reconhecimento, um título, riquezas. Então, esse matar o próprio filho, simbolicamente, representa matar minha relação com meu filho. Um outro mito que fala sobre isso é o mito de Midas. É aquele rei que desejou que tudo que ele tocasse virasse ouro. Com certeza vocês conhecem essa história. E a primeira pessoa que ele encontrou foi a própria filha. Quando ele beijou a filha dele se tornou ouro. O que representa esse mito? Não é que tudo que ele tocava virava ouro, mas ele se dedicava tanto à aquisição de ouro que ele sacrificou tudo, inclusive a relação dele com a família dele, inclusive os pequenos prazeres da vida, porque ele não podia tocar uma maçã e comer, porque ela virava ouro. Ele está tão preocupado em conseguir mais riqueza que ele não conseguia nem sentir o sabor dos alimentos. Então, a gente tem que entender o que simbolicamente essas passagens representam. Agamenon matar Efigênia representa sacrificar minha relação com meu filho para obter algo. Então, os sacrifícios são parte da vida. Não tem como a gente ter tudo, mas selecione aquilo que vale a pena sacrificar. Sacrifique algo menos sagrado por algo mais sagrado, que é o que a gente vai ver, o contrário de Agamenon. O contrário do que Agamenon faz é Heitor. Heitor que faz. Então Agamenon representa essa forma de ser, a resolução, a obstinação, mas em excesso, como defeito e não como uma virtude. E se Agamenon era o rei dos gregos e era o personagem, era o líder dos gregos, apesar dele ser o rei e o líder, ele não era a estrela dos gregos. A estrela dos gregos era Aquiles. Então Aquiles, como a gente viu, ele era o filho de Tétis com Peleu. Então ele era um semideus, metade deus, porque Tétis era uma deusa, e metade humano, porque Peleu era humano. Tétis, sabendo que, entendendo a trama de Zeus e de Poseidon, quando Aquiles nasce, pega Aquiles e mergulha ele num rio sagrado, que é o rio Estige, que é o rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Ela mergulha ele e banha todo o corpo dele, menos o calcanhar. Então isso garantia que todo o corpo dele era imbatível, era impenetrável por forças humanas. A única parte do corpo dele que pode ser ferida por algo humano é o calcanhar. O início da guerra de Troia foi a paixão entre Paris e Helena, foi o rapto de Paris. E o fim da guerra de Troia foi quando o próprio Paris atira a flecha e machuca o calcanhar de Aquiles. Então Paris é o ponto de início e é o ponto final da guerra. Que não é que a guerra acabou depois da flechada de Aquiles, mas iniciou o processo de fim da guerra depois que Aquiles morreu.
E Aquiles, ele era um herói, ele tinha uma maldição, uma profecia, que ele tinha duas opções. Ou ele teria uma vida longa, extremamente prazerosa, onde ele teria uma bela esposa e muitos filhos, mas depois que os filhos dele morressem e depois que os netos dele morressem, ele seria esquecido, ou ele teria uma vida curta e entraria para a eternidade. E aí ele tinha que escolher. A mãe dele, como toda mãe, queria que ele tivesse uma vida longa, com filhos e netos. E tanto que ele vivia num harém. Então estava todo mundo se reunindo para fazer a guerra de Troia e nada de Aquiles aparecer. Aí Odisseu vai até a casa de Aquiles, vai até o harém onde Aquiles estava e pergunta: tá, tudo bem, a sua vida aqui é muito boa, é muito prazerosa, mas foi para isso que você nasceu? Foi para isso que você veio à existência? Foi para isso que você veio à Terra? Decida. Você pode ter essa vida aí ou você pode entrar na eternidade com a gente. Aí ele decidiu ir para a guerra, porque a forma de ser dele é o homem movido pelo orgulho, o homem movido pela necessidade de reconhecimento, pela necessidade de glória. Platão falava que existiam 5 formas de governo. A pior de todas é a tirania, a quarta pior forma é a democracia, e a segunda melhor forma de governo para Platão era de homens que são guiados por os governantes são guiados por um desejo de glória e de reconhecimento. Então, eles não governam por dinheiro, eles nunca entrariam num esquema de corrupção, mas eles sentem necessidade de mudar. Eu vou ser ministro da Educação e vou mudar a educação do Brasil. Por quê? Porque eu quero entrar na história como o homem que modificou a educação no Brasil. Então eu vou sacrificar tudo da minha vida para ter esse feito glorioso e que eu possa entrar na história. Então essa pessoa nunca entraria num esquema de corrupção. Qual o problema dessa forma? Como tem muito orgulho, tem uma necessidade de reconhecimento muito grande, em geral você acaba perdendo um pouco o senso, porque quanto maior o desejo, menor o discernimento. É uma relação inversamente proporcional. Por isso que Platão coloca como a segunda melhor forma de governo e não como a melhor forma de governo a timocracia. Então, ser movido por esse orgulho, por essa necessidade de fazer coisas bem feito, bem, e de entrar na história e ter reconhecimento, é isso que movia Aquiles. E ele é um herói, ele era um herói genial. E existia uma grande rixa entre Aquiles e Agamenon. Por quê? Agamenon era o rei. Ele era o rei, ele era quem dominava tudo. Mas ele não era a estrela. Ele não era o mais amado, ele não era o mais aclamado pelos guerreiros. E ele sentia inveja de Aquiles porque Aquiles era o mais aclamado entre os guerreiros. E Aquiles era o mais aclamado entre os guerreiros. Ele era o que elevava a moral do exército. Quando ele estava lutando, todo mundo acreditava. Quando ele saía da batalha, ninguém mais acreditava na batalha. Mas ele não era o rei. No final das contas, ele lutava para que Agamenon subisse. Então é como se Agamenon ficasse com as maiores glórias e não ele que foi lá no campo de batalha. Então os jovens lutam, mas quem ganha os louros da vitória são os velhos, são aqueles que estão por trás da guerra. E Aquiles se incomodava por isso. Então existia um confronto constante entre Aquiles e Agamenon. É como um time de futebol em que o artilheiro quer brilhar mais que o técnico e o técnico quer brigar mais do que o artilheiro. Então todo o time vai perder. Era isso que estava acontecendo no exército grego. Um dos pontos fracos do exército era justamente porque o técnico, que era o rei Agamenon, o rei principal, e o artilheiro, que era Aquiles, o herói principal, eles viviam uma disputa interna por reconhecimento, por quem é o mais importante, quem é o mais valoroso. E o estopim disso tudo foi o seguinte: quando esses homens iam para a guerra, aqui, no caso de Aquiles, no caso de Heitor, eles lutavam por valores, eles lutavam por honra, lutavam por reconhecimento. Heitor lutava pela pátria dele, Aquiles não lutava pela pátria, Aquiles lutava pela glória individual dele. Mas a maior parte dos soldados não ia
por honra, por glória, talvez um pouquinho ali, 10%. A maioria deles ia pelo saque e pelas escravas sexuais. Então, quando você invade uma cidade, as mulheres se tornam escravas daqueles homens. Briseida era escrava de Aquiles. E Criseida, Briseida com B, de Aquiles, e Criseida com C, era escrava de Agamenon. E o que acontece? Criseida, ela era uma sacerdotisa de Apolo e filha de um sacerdote de Apolo chamado Crises. A obra começa aí. A obra Ilíada, quando você for ler, vai começar dessa parte. E aí Crises vai até Agamenon e pede que ele devolva Criseida para ele. Agamenon, rei, você já conquistou a praia de Troia. Devolva minha filha. Agamenon diz que só não vai matá-lo porque ele é um velho e porque ele é um sacerdote, mas que ele vai embora dali antes que ele mude de ideia e que Criseida pertencia a ele. Crises não tinha o que fazer, foi embora, mas orou. Orou para Apolo e pediu que uma grande praga caísse sobre o exército grego. E como Crises era um homem muito bondoso e de muita fé, uma grande praga caiu sobre o exército grego. E aí os gregos começaram a morrer e os reis se reuniram, inclusive Aquiles, e eles chamaram o vidente, mais uma vez o vidente. E eu acho que o vidente não gostava muito de Agamenon, porque ele diz para Agamenon que a causa da peste é porque Criseida estava com ele. Para a peste acabar, ele tinha que devolver Criseida para o pai, para Crises. E aí ele diz que não vai devolver. Aí, como existia a intriga entre Aquiles e Agamenon, Aquiles começa a falar que aquilo é um absurdo, que os gregos estão morrendo por causa de um desejo dele e que ele não podia fazer aquilo. Aí Agamenon fala: tá bom, já que você está falando, Aquiles, eu vou devolver Criseida, mas a sua escrava agora é minha, que era Briseida. Os nomes são parecidos, né? Então ele devolve Criseida e toma Briseida como escrava dele agora. Foi como uma forma de provocação, de tentar mexer na ferida, porque Aquiles havia se afeiçoado por Briseida. E aí Aquiles fala, ok, Aquiles não tinha o que fazer porque Agamenon era o rei. Ok, mas também eu não luto mais. Eu e meu exército não vamos mais lutar. O exército de Aquiles eram uns mirmidões. Por isso que a obra começa com a ira de Aquiles, porque Aquiles fica irado porque a escrava dele é a tomada dele. Então, a guerra durou 10 anos, por quê? Porque era uma guerra muito equilibrada. Na hora que Aquiles sai, os gregos fazem isso aqui. E aí os troianos começam a vencer, porque os troianos tinham Heitor, que era o herói dos troianos. E então Aquiles fala assim, não luto mais, já que Agamenon quer assim, eu só vou lutar quando ele devolver Briseida a mim e me pedir perdão de joelhos. E Agamenon fala, um rei nunca se ajoelha para um soldado. Então Aquiles se retira da batalha. Aí todo mundo vai conversar com Aquiles, mas Aquiles, quantos homens vão morrer? Quantos gregos vão morrer por causa desse seu orgulho? Não faça isso. Aquiles, não me importo com isso. Podem morrer. Enquanto Agamenon não me pedir perdão de joelhos, eu não volto para a batalha. É a partir desse momento que os troianos começam a vencer a batalha de Troia. E o herói principal dos troianos, quem era? Era Heitor. Heitor, ele era o primogênito de Écoba e de Príamo. E ele era o futuro rei e era o herói dos troianos. Então, os troianos com Heitor, os gregos com Aquiles, a guerra ficava aqui. Por isso que demorou 10 anos. Quando Aquiles sai, nos últimos 50 dias, aí os troianos começam a ficar superiores e têm chance de vencer. Diferente de Aquiles, enquanto Aquiles é aquele herói genial, que ele era um herói porque ele era metade humano, metade divino, não, Heitor ele era um homem. Um homem e que a grandeza dele vinha da nobreza dele, da disciplina dele. A nobreza dele vinha do esforço. Dentro da cultura grega existe um conceito, que é o conceito da arete ou arete, que todo ser humano, para ser feliz,
ele deve buscar a melhor versão de si mesmo. E essa melhor versão de si mesmo, ela é tanto interna quanto externa. Internamente, eu evoluo adquirindo virtudes, por isso que a chave da mitologia grega e platônica e aristotélica é o desenvolvimento das virtudes. Então, internamente eu tenho que desenvolver virtudes para ser feliz e externamente eu tenho que ser útil para a minha cidade-estado. Então, eu tenho que evoluir internamente como ser humano e externamente fazendo aquilo que é o meu papel, fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Então, durante a nossa vida, a gente deveria buscar a arete, buscar a virtude, buscar a evolução de si mesmo. E Heitor, ele era grandioso, não porque nasceu grandioso e predestinado como aqueles, mas porque ele se tornou isso. Lendo a obra, o personagem que a gente mais se identifica e mais se compadece é Heitor. Porque ele é o mais humano e de todos que lutam, ele é o que luta pelo desejo mais nobre. Então, Paris e Helena queriam viver uma paixão, Agamenon queria poder, Menelau queria vingança, Aquiles queria a glória e Heitor queria defender a sua terra, defender a sua família. Ele queria defender os seus. Ele não estava lutando por ele estava lutando pela sua cidade, pelo seu estado. Tanto que uma das partes mais bonitas da obra, que é no canto 6, é um diálogo entre Heitor e a sua esposa Andrômaca, em que eles se despedem e que Andrômaca pede que ele não vá para a guerra, pelos deuses, que ele não vá para a guerra, porque ele é tudo que ela tem, toda a família dela já foi morta na guerra, e que ele ficasse ali cuidando dela e que ficasse ali cuidando dos seus filhos. Mas Heitor, ele tinha um senso de dever, porque ele era o herói principal dos troianos. Então ele é colocado para escolher entre um dever e a família. Então, você sacrificar a família por dinheiro? Não. Mas você sacrificar pela sociedade como um todo, colocar primeiro o Estado como um todo, em segundo lugar a família, aí sim, nas formas de governo de Platão, esse é um ponto-chave. Quando as famílias param de servir a sociedade, porque o natural é que o indivíduo sirva a família e a família sirva a sociedade. Na hora que o indivíduo serve a família e a família quer ser servida pela sociedade, é como se aquela família se tornasse um câncer dentro da sociedade. Porque em vez de querer dar para o corpo, ela quer só absorver para ela. Então isso é uma mudança de mentalidade chave. E Aquiles representa esse homem que abdica, Heitor representa esse homem que abdica até da própria família, e a família era sagrada para ele por algo que ele considerava mais sagrado, que era Troia, que era a sua cidade e todos os seus cidadãos. E também, ao defender Troia, ele defendia a sua família, porque ele sabia que se ele caísse, se Troia caísse, a mulher dele seria escravizada e as filhas também seriam escravizadas. Então esse diálogo é nesse sentido. O herói que mais toca a gente na obra é justamente Heitor, por essas características. Então, Heitor, Troia com Heitor e a Grécia sem Aquiles, os troianos começaram a vencer. Começaram a vencer. Venciam duas, aí os gregos venciam uma, aí os troianos venciam duas, aí os gregos venciam uma. Só que Aquiles, ele tinha um primo. Ele cresceu junto de um jovem chamado Patroclo. Então os dois cresceram juntos, então eles eram irmãos, primos. Eles eram até fisicamente parecidos. Os dois foram educados por um centauro, Quiron. Centauro é um ser da mitologia que tem da cintura para cima ele é humano, da cintura para baixo ele é um cavalo. Então Quiron educou tanto Aquiles quanto Patroclo. E aí, Aquiles está lá no navio dos Mirmidões e fala: não vou entrar na guerra enquanto Agamenon não me devolver Briseida e não me pedir perdão, me implorar perdão, eu não volto para a guerra. Aí Patroclo tenta convencer Aquiles: vamos voltar para a guerra, os gregos estão perdendo, os gregos estão morrendo por você. Não importa, a morte faz parte da guerra, não é problema meu. A culpa dessas mortes é de Agamenon, não é culpa minha. Aí Pátroco fala assim: tá bom, mas me faz um favor, me empresta tua armadura. Eu não vou pra guerra não, eu vou ficar só aqui defendendo o nosso navio.
Por quê? Porque os gregos estavam na praia, né? E os troianos estavam avançando cada vez mais em direção à praia. Fala, não, eu vou ficar só aqui defendendo o nosso navio, me presta sua armadura? Aí Aquiles, tá bom, pode ir com minha armadura, mas ninguém está autorizado a ir para a batalha, só a defender o nosso navio. Só que quando Patroclo colocou a armadura, como ele era fisicamente parecido com Aquiles, todo mundo pensou que fosse Aquiles. E estava todo mundo proibido de ir para a guerra, mas na hora que Aquiles começou a correr para a guerra, todo mundo automaticamente estava autorizado a correr também. Aí todos correram para a guerra achando que Patroclo era Aquiles. E aí Patroclo encontra Heitor, Heitor batalha com Aquiles, e aí todo mundo para, né? Porque aquela guerra, quem vencer aquela batalha ali determina a guerra dali para frente. Heitor mata Patroclo e depois que eles veem que na verdade não era Aquiles, era Patroclo. Quando Aquiles descobre que Heitor matou o seu melhor amigo, seu irmão, seu primo, ele se enche de cólera, mais uma vez. Então, a cólera de Aquiles fez com que ele saísse da guerra. O orgulho de Aquiles trouxe ele para a guerra, a cólera dele tirou ele da guerra, e a cólera dele agora fez com que ele voltasse para a guerra. Aí ele volta para a guerra, agora, e vai lutar contra Heitor. E dentro da Ilíada, a gente vai perceber que existem alguns conceitos, alguns valores que são vistos como sagrados para os gregos. Um é a hospitalidade. Então, eu receber uma pessoa na minha casa, eu abrir as portas do meu espaço sagrado, da minha casa, para receber uma pessoa, é uma prova de amor e de confiança. Por isso que aumenta a gravidade do ato de Paris, porque no momento que ele está dentro da casa de Menelau, sendo recebido por Menelau na casa dele e rouba a mulher dele, isso aí é visto como um absurdo pelos gregos. Então a hospitalidade é um valor muito importante para os gregos. A palavra empenhada é um valor muito importante. Quando alguém faz um compromisso com a palavra e descumpre a palavra, os deuses castigam. O próprio Paris também faz isso. Então ele rompe com a hospitalidade e ele rompe com a palavra empenhada. No começo do livro, vai acontecer uma batalha entre Menelau e Paris. E eles decidem que, se Menelau vencer, os gregos vencem. Eles devolvem Helena e pagam o resgate. E se Paris vencer, os gregos vão embora e Helena agora não era mais Helena de Atena, não era mais Helena de Esparta, era Helena de Troia. E aí eles estão lutando e Paris dá a palavra dele, daquele juramento de que vai agir daquela forma, mas quando ele começa a perder e vê que vai morrer, ele foge da batalha. Aí no livro diz que Afrodite envolveu ele com a névoa para que ele corresse. O que significa ser envolto pela névoa de Afrodite? Significa encher-se de paixões, de desejos e de medos. Aí como ele estava com desejo e medo da morte, ele fugiu. Então vejam sempre as intervenções dos deuses como qual é a força que esse deus representa. Afrodite representa as paixões e os desejos. Então isso aqui deve representar. Você vai entendendo esses jogos através do que aquele deus representa. A forma de ser que aquele deus representa. Aí Paris, então, ele quebrou com a hospitalidade e quebrou com a palavra empenhada. E um outro valor muito importante eram os ritos funerários. Então, na cultura grega existia o mundo dos vivos, que era a terra, e existia o mundo dos mortos. E o que separava a terra, o mundo dos vivos do mundo dos mortos, era um rio, que era o rio Estige, que é o rio que Aquiles foi banhado pela sua mãe Tétis. E eles acreditavam que para uma pessoa conseguir atravessar o mundo dos vivos para o mundo dos mortos, ela tinha que ter os ritos funerários, que eram ritos de 10 dias. Quando uma pessoa não recebia os ritos funerários, a alma dela nunca conseguia passar para o mundo dos mortos e passaria toda a eternidade vagando em busca do seu corpo. Então, Aquiles e Heitor vão lutar e Aquiles vence a batalha, porque ele era um herói maior do que Heitor. Heitor era mais nobre, mas Aquiles era muito mais capaz.
E então, e depois, no início da guerra, Heitor pede, tá, mas quem vencer vai permitir que o corpo do outro receba os ritos funerários. E Aquiles fala que não. Aquiles estava tão cheio de ira pelo fato dele ter matado Patroclo, que ele fala que não. O seu corpo vai ser comido pelos cães e pelos abutres. E o seu corpo não vai receber nenhum rito funerário e por toda a eternidade sua alma vai vagar. Então o desejo de vingança de Aquiles era tão grande que, ele não queria uma vingança da morte, ele queria uma vingança eterna contra Heitor. Aquiles vence a batalha e leva o corpo de Heitor, amarra o corpo de Heitor na carruagem dele e leva o corpo de Heitor para a barraca dele, para a tenda dele. E aí deixava o corpo de Heitor lá, ao sol, para os abutres comerem, para os cães comerem, e todos os dias ele amarrava o corpo de Heitor na carruagem e dava uma volta por Troia, com o corpo sendo arrastado no chão. Agora veja o que é que isso representa, né? Imagina que um corpo de um ente querido nosso morresse e o corpo dele tivesse algum fim desastroso. Para a gente tinha a dor da morte e tinha a dor desse fim desastroso do corpo. Mas para eles isso representava não só o desrespeito ao corpo, representava que a alma daquele ser passaria toda a eternidade sem paz, sem a paz própria da morte. E aí tem uma das cenas mais bonitas da obra também, que o rei Príamo, ele se veste, coloca um capuz e entra escondido dentro do acampamento dos gregos. Só que Aquiles ainda não conhecia Príamo. Aquiles vê então aquele homem velho entrando dentro da tenda dele. Aí o homem velho vai lá, se ajoelha, beija as mãos de Aquiles, beija os pés de Aquiles e fala: eu acabei de fazer um ato que acredito que nenhum homem jamais fez, que foi beijar os pés e as mãos do assassino dos seus filhos. Porque matar Heitor não representava só matar um filho. É, Heitor era o orgulho de Príamo. Heitor era a linhagem, a sucessão de Príamo. Então ele não estava matando só um filho, ele estava matando o orgulho, e ele estava matando todo o legado de toda a obra que Príamo gerou. Aí ele pede, mas devolva o corpo do meu filho. Aí Aquiles diz, não, não vou devolver. Ele matou meu irmão. Então Príamo pergunta, mas quantos irmãos? Quantos pais? Quantos esposos? Quantos amigos você mesmo já não matou? E quando você morrer, será que seu pai não vai ter o direito de velar pelo seu corpo? E aí Aquiles se arrepende e entrega o corpo a Príamo e pergunta quantos dias são os funerais. Não, os funerais duram 10 dias, então nós teremos 10 dias de trégua. Durante 10 dias as guerras são interrompidas e acontece o funeral de Heitor. E é assim que acaba a obra. Então a obra vai da ira de Aquiles, da hora que ele sai da batalha, até os funerais de Heitor. O cavalo de Troia não é citado aí. Né? O cavalo de Troia é citado na Odisseia. Na Odisseia o que se diz é que a guerra continuou muito equilibrada, mesmo sem Heitor, e estava todo mundo cansado, todo mundo querendo ir embora. Aí Ulisses, o Odisseu, cria esse estratagema do cavalo de Troia para entrar dentro da cidade. O que é que representa o cavalo de Troia? Quando o mal vai entrar numa cidade, quando o mal vai entrar na nossa vida, ele não bate na porta e fala assim: oi, eu sou um mal, eu vou destruir sua vida, deixa eu entrar. Porque se fosse assim, ninguém aceitava o mal entrar. O mal ele se veste de bem, ele cria uma capa de bem, ele cria uma capa confiável para que você possa permitir que ele entre na sua vida. Aí depois que ele entra é que ele se revela. Até os vírus fazem isso. Os vírus, para entrar dentro das células humanas, muitos deles se vestem com proteínas humanas, de forma que quando o sistema imune encontra aquele vírus, ele fala: não, aqui é um amigo, deixa passar.
Aí quando entra dentro da célula é que ele se revela de verdade, né? Quem ele é. Então o mal faz a mesma coisa, o cavalo de Troia é isso, é uma carapaça de bondade, mas dentro maldade. As piores mentiras são aquelas que você tem um núcleo de mentira, mas ao redor daquela mentira você bota umas coisas de verdade. Porque em geral a gente analisa só o começo da história, vê que o começo é verdadeiro, faz sentido, e compra a história toda como se a história toda fosse verdade. Então, quando alguém quer manipular alguém, faz esse jogo, envolve mentiras, mistura mentiras com verdades para poder enganar a pessoa. E o cavalo de Troia representa muito isso. Uma outra mensagem no cavalo de Troia, um outro ensinamento do cavalo de Troia é cuidado com o desejo de vitória. Cuidado com o desejo de encontrar uma resposta. Imagina um cientista que ele quer descobrir uma lei. Ele quer tanto descobrir uma lei que, sem perceber, ele inventa a lei. Porque ele tem tanto desejo de descobrir aquilo que ele cria aquilo. Ele inventa. Então, quando a gente está querendo muito ver algo, a gente acaba vendo aquele algo que a gente quer, mesmo aquele algo não existindo. E os troianos queriam tanto vencer e tanto acabar a guerra, que quando o cavalo veio, alguns ficaram, cuidado com os presentes dos gregos, mas a maioria queria tanto vencer que não, isso aí é uma prova de que eles se renderam. Vamos, isso é um presente, tem que entrar dentro de Troia. E um outro fato que fazia com que Troia fosse quase invencível é que os muros de Troia nunca tinham sido invadidos. Então a única forma de entrar em Troia era se alguém abrisse a porta por dentro. Um Estado, um grupo, em geral, ele não se rompe de fora para dentro, ele se rompe de dentro para fora. As batalhas internas enfraquecem as fronteiras se abrem e os inimigos entram. Isso vale tanto para um indivíduo quanto para uma família, uma sociedade e para um país. Vejam quantos países caíram depois de uma guerra civil. Então a batalha interna enfraquece as fronteiras e aí os inimigos conseguem invadir. E por fim, Helena. O que aconteceu com Helena? Tem uma obra, um dos spin-offs da Ilíada, é uma obra chamada Helena, que diz que quando Menelau encontrou Helena, ele estava obstinado a matar Helena. Pegou a espada, ia matar Helena, e na hora que ele ia matar, ela tira a roupa. Ela tira a própria roupa, ele vê a beleza de Helena, se lembra da beleza de Helena, e aí desiste de matá-la. Perdoa ela, porque na verdade ela não fugiu com Paris por traição. Ela fugiu porque estava enfeitiçada por Afrodite. E aí ela volta para Esparta e até morrer é a rainha de Esparta e a esposa de Menelau. E é isso que a gente queria trazer hoje. Se quiser aprender mais sobre mitologia grega, sobre a cultura grega, a cultura ocidental, recomendo os vídeos do nosso canal. Temos também nossa plataforma de streaming, que é o Acrópole Play, e temos o nosso curso de filosofia em mais de 100 cidades pelo país. Se tiver na sua cidade, recomendo fortemente para que você aprenda a ler essa e muitas outras obras e que a gente possa conversar sobre os aspectos que eu não pude falar aqui por causa do nosso tempo. Muito obrigado pela atenção e até breve.